Olá pessoal, estamos aqui novamente trazendo mais uma curiosidade para vocês. Qual a verdadeira história dos Estados Unidos? Veremos isso aqui nesse vídeo, bora lá? Para quem não sabe, os Estados Unidos da América, Estados Unidos, também conhecidos como Estados Unidos ou simplesmente América, são uma república constitucional federal composta por 50 estados e um Distrito Federal. A maior parte do país situa-se na região central da América do Norte, formada por 48 estados e o Distrito de Colômbia, o Distrito Federal da capital. Banhado pelos oceanos Pacífico e Atlântico, faz fronteira com o Canadá ao norte e com o México ao sul. O estado do Alasca está no noroeste do continente, fazendo fronteira com o Canadá no leste e com a Rússia ao oeste, através do Estreito de Bering. O estado do Havaí é um arquipélago no Pacífico Central. O país também possui vários outros territórios no Caribe e no Oceano Pacífico. Com 9,37 milhões de quilômetros quadrados de área e uma população de mais de 330 milhões de habitantes, os Estados Unidos são o quarto maior em área total, o quinto maior em área contígua e o terceiro em população. Sua economia é a maior do mundo, com um produto interno bruto, PIB, que em 2022 foi de 25,4 trilhões de dólares, equivalente a 15,5% do PIB mundial por paridade do poder de compra, PPC, de 20.221. Os Estados Unidos têm uma rica história, desde o seu descobrimento pelos europeus até a independência declarada em 4 de julho de 1776. A Revolução Americana separou o país da Inglaterra e inspirou movimentos em todo o mundo. A nação também passou por expansão para o oeste, construção de ferrovias transcontinentais, guerra civil, revolução industrial, movimentos sociais pelos direitos civis e muito mais. Em resumo, os Estados Unidos são uma nação diversificada, influente e dinâmica, com uma história marcada por desafios, conquistas e transformações. Descoberta. Os Estados Unidos foram descobertos pelos europeus em 1492, quando Cristóvão Colombo, um navegador genovês a serviço dos reis católicos de Espanha, chegou às Américas. A descoberta de Colombo levou à colonização e exploração do continente americano pelos europeus, incluindo a região que mais tarde se tornaria os Estados Unidos da América. É importante notar que o termo descoberta é controverso, uma vez que as Américas já eram habitadas por povos indígenas muito antes da chegada de Colombo. Vamos explorar os primeiros passos dessa colonização. Colonização britânica. No início do século XVII, as 13 colônias na América do Norte começaram a se formar como resultado da colonização britânica. Essas colônias foram a origem dos Estados Unidos da América. As colônias estabelecidas pelos britânicos ocupavam principalmente a região leste do país, ao longo da costa banhada pelo Oceano Atlântico. Além dos britânicos, outras nacionalidades, como espanhóis, franceses, alemães, irlandeses e italianos, também habitavam essas colônias. Jamestown e a exploração mineral. A colônia de Jamestown, localizada na região da Virgínia, foi uma das mais bem-sucedidas. Ela abrigava pessoas de diferentes origens e culturas. A exploração de minerais, especialmente ouro, impulsionou a economia dessa colônia. No entanto, a busca individual pela riqueza levou a conflitos e dificuldades. John Smith, um dos líderes da colônia, desempenhou um papel crucial na sobrevivência de Jamestown. Sua habilidade de negociação com os nativos americanos e sua liderança foram fundamentais para a estabilidade inicial da colônia. Independência e Revolução Americana. A independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho de 1776, durante o Segundo Congresso Continental da Filadélfia. Esse marco histórico pôs fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias, como a região era conhecida na época, e a Inglaterra. Com essa conquista, os Estados Unidos tornaram-se a primeira nação do continente americano a obter sua independência. A Revolução Americana separou os Estados Unidos da Inglaterra e inspirou movimentos como a Revolução Francesa e as independências das colônias da América Latina. Foi também a primeira vez que se colocaram em prática os princípios do Iluminismo, como a separação de poderes, a garantia à liberdade individual e à igualdade social. As causas da independência dos Estados Unidos estão relacionadas à divergência de interesses entre a metrópole, Inglaterra, e as 13 colônias.
Durante o século XVIII, a política inglesa em relação às colônias alterou-se drasticamente, desagradando aos colonos. A busca por novas fontes de matérias-primas e mercados consumidores, bem como o aumento dos impostos, contribuíram para a insatisfação dos colonos. Além disso, a Revolução Industrial impulsionou o interesse da burguesia inglesa na expansão industrial, utilizando as colônias como fonte de recursos. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, assinada em 4 de julho de 1776, proclamou a separação formal da Inglaterra e estabeleceu os princípios fundamentais da nova nação. A Guerra de Independência dos Estados Unidos, que durou quase uma década, de 1775 a 1783, foi o conflito armado que consolidou essa independência. Inspirada pelos ideais iluministas, a nova nação norte-americana construiu um modelo republicano e federalista, servindo de exemplo para outras nações do continente americano. 34. Em resumo, a independência dos Estados Unidos foi um marco histórico que moldou a nação e influenciou o mundo. Expansão e desenvolvimento. A expansão dos Estados Unidos ao longo do século XIX foi um processo marcante que moldou a nação e sua influência global. Vamos explorar os principais eventos desse período. Durante o século XIX, os Estados Unidos expandiram seu território rumo ao oeste, em um movimento conhecido como a Marcha para o Oeste. Essa expansão envolveu a aquisição de terras por meio de compras, tratados e conquistas militares. A compra da Louisiana em 1803 dobrou o tamanho do país, adicionando vastas áreas do centro da América do Norte. A anexação do Texas em 1845 trouxe mais território. A Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, foi um conflito interno entre os estados do Norte industrializado e os estados do Sul agrário. A abolição da escravidão foi um dos principais pontos de tensão. O Norte venceu, preservando a União e abolindo a escravidão. Expansão para o Oeste. A corrida do ouro na Califórnia atraiu milhares de pessoas em busca de riqueza. A construção das ferrovias transcontinentais ligou a costa leste à costa oeste, facilitando a migração e o comércio. Estados Unidos no século XX. A crise de 1929 afetou profundamente o país, mas programas como o New Deal ajudaram na recuperação. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como uma superpotência. A Guerra Fria trouxe tensões com a União Soviética, mas também avanços científicos, como a corrida espacial. Movimentos sociais. O movimento pelos direitos civis na década de 1960 lutou contra a segregação racial e promoveu a igualdade. Líderes como Martin Luther King Jr. e Rosa Parks desempenharam papéis cruciais nesse período. Em resumo, a expansão e desenvolvimento dos Estados Unidos foram marcados por desafios, conquistas e transformações, moldando a nação que, certamente, os Estados Unidos são um país fascinante, repleto de curiosidades e peculiaridades. Aqui estão algumas delas. Descobrimento e colonização. Os Estados Unidos foram descobertos em 12 de outubro de 1492 por Cristóvão Colombo e sua esquadra espanhola. No entanto, foram os ingleses que colonizaram o lugar, com a chegada do navio inglês Mayflower à região onde hoje fica o estado de Massachusetts, em 1620. Assim, a língua materna nos Estados Unidos é o inglês. Curiosidades sobre os Estados Unidos. O ponto mais alto é o Monte McKinley, no Alasca, com 6.194 metros de altitude. Nova York, então chamada de Nova Amsterdã, foi comprada por $24. Os impostos são cobrados separadamente dos produtos e serviços. A Estátua da Liberdade foi um presente da França, em 1886. As universidades dos Estados Unidos ocupam 14 das 20 posições entre as melhores do mundo. O país é formado por 50 estados. Cada estado tem suas próprias leis. O Alasca foi comprado da Rússia, em 1867. Os Estados Unidos são o quarto maior país do mundo em área territorial e o terceiro em população. Os motoristas efetivamente param em todas as placas de pare no trânsito. Espero que essas curiosidades tenham sido interessantes. Obrigado por assistir o vídeo. Não esqueça de se inscrever e curtir, assim você me motiva a trazer novos conteúdos para o canal.